Bom dia, a paz do Senhor Jesus para você que está ouvindo esse áudio, acompanhando esse projeto. Que Deus abençoe a sua vida, lhe encha mais e mais do Espírito Santo de Deus, que você descubra cada vez mais a sua essência em Deus, a sua identidade, se fortaleça mais e mais nele e deixe o Senhor lhe usar com muito poder. Que haja avivamento dentro de você. Até rimou, né? Então Deus abençoe. E vamos à continuidade da nossa leitura. Hoje é o livro capítulo 6. Estamos lendo o livro de Lucas. Então fala um pouco sobre o sábado, um pouquinho das bem-aventuranças, a árvore e seu fruto, a casa, sobre a rocha. São passagens, né? Relatos bem conhecidos, bastante pregados. Mas é muito bom a gente estar sempre lendo, sempre relembrando, né? Sempre fortalecendo a nossa memória, né? Na palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia, o seu material de estudo e vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo 1 diz assim: E aconteceu que no sábado passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos. As comiam. Vou reler, que eu não li muito bem. E aconteceu que no sábado passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando as espigas e esfregando com as mãos as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, por isso disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. Levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor. Por isso, uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Então, o sábado, como eu já comentei também, é uma passagem que também foi relatada nos outros livros do Evangelho. Então, o sábado, o Senhor diz que Ele é o Senhor do sábado, não é que Ele é o Deus sábado, né? Tem gente que pensa que o sábado é o Deus, né? O Deus é em forma de um dia, né? E não é. Ele é o Deus do sábado, Ele está sobre o sábado, Ele está acima do sábado. Então, o sábado ele foi criado por Deus porque Ele sabe que nós precisamos de descanso. Então, o sábado ele é o descanso. E também, quando a gente vai estudar aquela parte lá que estuda o fim dos tempos, escatologia, então o sábado ele também tem um significado, né? O sábado ele representa muito o reino de Deus, a salvação, que é o nosso descanso. Então, o Senhor, ele criou esse sábado, né? O sábado, né? Para a gente se santificar nesse dia, para a gente se consagrar ao Senhor, para a gente deixar, né? Os afazeres domésticos do trabalho, né? Os serviços de casa. Antigamente era muita agricultura, era pecuária, era pesca, né? Deixar esses afazeres e descansar, né? E se dedicar ao Senhor. E dedicar ao Senhor é ir para o templo, visitar os mais pobres, né? Evangelizar, né? Que quem fazia muito isso eram os profetas, né? Falavam da palavra de Deus, estar com a família. Então, quando a gente dedica esse tempo, né? Com a família, com os irmãos, com as pessoas que precisam ouvir a palavra, né? Indo para o templo, nós estamos nos consagrando, nos dedicando, amando ao Senhor, né? Então, o sábado ele foi feito para isso, né? Para a gente ter esse momento especial, né? Com Deus, né? Diretamente ou indiretamente, né? Então, não é para a pessoa endeusar o sábado, né? Como a gente vê em outras denominações, por exemplo, né? Eu tenho irmãos, né? Que são eu não digo que irmãos são só aqueles que fazem parte da minha igreja, não. Irmãos são todos aqueles que querem seguir a Jesus, né? Só que tem igrejas
irmãos que interpretam de uma forma diferente, né, que não deixam de ser meus irmãos, né? Estamos todos aqui querendo, né, entrar pela porta estreita, querendo seguir a Jesus. Então é importante também respeitar, mas acima da nossa opinião, da nossa doutrina, existe a palavra do Senhor que deve ser, sim, estudada, deve ser analisada, deve ser apresentada a Deus para o Senhor nos dar sabedoria, né? E aqui, para mim, fica muito clara a questão do sábado, principalmente quando você também estuda também. Eu tenho estudado bastante a questão emocional, né? Devido também aos meus problemas, né, que eu já tive, que o Senhor já me curou em nome de Jesus. Então o Senhor, ele trabalha, né, dessa forma. Aquilo que antes, né, era algo negativo para nós, era um problema, uma dificuldade, o Senhor usa para que a gente venha se aprofundar mais nesse assunto, mais nessa questão, para nos curar e também curar outras pessoas, né? Então, eu tenho uma certa não, né? Uma tendência, né? Com relação à ansiedade, depressão, e o Senhor sabe, né, da minha história, da minha trajetória, da minha infância, como foi que isso foi desenvolvido. Então eu entendo muito bem quando a pessoa diz que está passando por ansiedade, por depressão, e eu vejo que o Senhor, desde o princípio da criação do mundo, ele se preocupava não, né, preocupação tem uma conotação negativa, mas ele era muito, o Senhor sempre foi muito prudente, né, com a sua criação, e nós também estamos junto, né, desse cuidado de Deus, né? O Senhor tem muito cuidado por nós e Ele sabe, né, dos nossos limites, e Ele sabe que a gente não pode ficar o tempo todo trabalhando. A gente tem que ter um momento de descanso, a gente tem que ter nosso momento de devocional, de buscar Ele, de ter comunicação com Ele, né? Nós somos alma, corpo e espírito, então nós temos que cuidar, né, dessas 3 dimensões da nossa vida, né, da nossa alma, que são as nossas emoções, do espírito, que é a nossa essência nele, é um pedacinho de Deus que há dentro de nós, né? E é o que vai fazer com que a gente viva a nossa melhor versão, né? Que a gente viva segundo a vontade do Senhor, né? E viva em poder, né? Então, quanto mais a gente alimenta o espírito, mais a gente vive uma vida de poder, uma vida leve, uma vida de liberdade, né? Uma vida de consciência limpa. E o corpo, né? Que muitos irmãos não ligam para isso, né? Só olham pro pecado do outro, né? Do outro irmão, da outra pessoa que não está na igreja, mas muitas vezes também peca nesse lado, ou falha, né? Nesse lado do corpo, não cuida do corpo. Até mesmo critica quem cuida, né? Mas nós devemos cuidar também, porque o corpo é o templo, né, do Espírito Santo de Deus, e se a gente não cuidar, né, se a gente não ter prudência com nosso corpo, não somente com o que vestimos, né, mas com o que comemos, também vai prejudicar, né? A gente vai ficar doente e vai também atrapalhar, né? Ou atrapalhar não, mas atrasar um pouquinho, né? A obra de Deus na nossa vida, porque a gente vai ter que se reconstruir, se renovar, né? Então, né, se a gente cuidar dessas 3 dimensões da nossa vida, a gente vai além, né, na presença de Deus. Então o sábado ele foi feito para isso. E o Senhor, ele é o Senhor do sábado, ele está acima do sábado. Ele é o Senhor do descanso, né? Então toda vez que a gente for ler o sábado, a gente tem que lembrar que o sábado é o descanso. Então o Senhor é o Deus do descanso. E ele fala, né, de outras passagens, né, que nós devemos descansar nele, né? Então quando ele fez os céus e a terra, né, ele descansou. Não quer dizer que ele ficou em um coma, né? Ficou dormindo lá em um coma durante o 7º dia. Não, mas ele descansou. Ele contemplou a sua obra, né? Contemplou a sua criação, né? Então descansar é isso, né? Descansar não é somente você dormir, né? Descansar é você contemplar o que está ao seu redor, contemplar, vamos supor que você mora com seus pais, né? Você contemplar, agradecer ao Senhor, ser grato, né, a Deus pela sua família, pelo que você tem, né, pelo que você já tem. Então isso é descansar. Então continuando aqui, né, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote,
e Judas, irmão de Tiago, e também Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou no lugar plano, com um grande número de seus discípulos, e também grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, os quais eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. É os pobres de espírito, que ele está falando de humildes. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mau por causa do Filho do Homem, que é Jesus, né? Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais e os profetas. Mas ai de vós, ricos. Ricos são aquelas pessoas que, nesse caso aqui, são aquelas pessoas que confiam somente nas riquezas, né? Porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Aqui o Senhor não está dizendo que não é pra gente comer, né? E nem pra gente rir, não. Né? Mas são pessoas que, por exemplo, são pessoas que têm muita comida e não dividem, por exemplo. Pessoas que riem, mas em situações que não eram para rir, ou estão fazendo parte de coisas, né? Como é que a gente chama? Dessas coisas assim que não é para fazer, desses festejos mundanos, dessas coisas assim, né? Então é nesse sentido. Versículo 27. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. Ao que tomar o que é teu, não lhe tomes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes. Então será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, isso para mim, particularmente, é bem difícil. Uma fraqueza minha que eu tenho é a questão da vingança, né? Então, é algo que eu trabalho no meu coração. Quando a pessoa faz mal para mim, eu não tenho vontade de fazer mal àquela pessoa, mas eu não tenho vontade de ajudar aquela pessoa, de apoiar aquela pessoa, né? Então, eu já observei que eu tenho isso, essa fraqueza. Então, quando a gente observa uma fraqueza, a gente tem conhecimento, né? A gente se observa e percebe, né, que está agindo dessa forma. Então, a gente tenta vigiar, né, de acordo com a palavra do Senhor. Então, o Senhor está dizendo aqui que aquelas pessoas que nos aborrecem, a gente tem que fazer bem a elas, né? Então, no começo é difícil, né? A gente não quer, a alma, né? A alma não quer, né? A nossa criança interior, né? Nossas emoções, enfim. Seja lá a nomenclatura que você conheça, né? Não quer, mas aí a gente escolhe fazer o bem para quem nos aborrecem. E quando a gente faz isso, né? Não quer dizer que a gente consiga sempre, né? Mas quando a gente consegue fazer isso, para honra e glória de Deus, a gente se sente assim uma leveza, sabe? É uma coisa muito boa. A gente se sente mais maduro, a gente se sente superior, né? Não no sentido de se achar melhor do que os outros, mas a gente se sente assim um degrau a mais, né?
por ter feito bem àqueles que nos aborrecem. E quando a gente faz isso, é como se a gente quebrasse assim essa corrente do mal. A gente meio que constrange aquela pessoa, porque aquela pessoa que está nos aborrecendo, ela espera que a gente vá fazer a mesma coisa com ela. Mas quando a gente não faz, a gente meio que quebra, né, esse ciclo, essa corrente, constrange a pessoa e a pessoa mesmo se envergonha de ter feito o que fez com a gente. E se a gente tivesse retribuído com a mesma moeda, a pessoa ia continuar fazendo aquilo, né? Então, tudo aquilo que o Senhor disse que é pra gente fazer, por mais difícil que seja, a gente deve confiar e seguir as suas instruções, porque Ele sabe, né, o que é que vai causar, o resultado positivo que vai causar na nossa vida. Então, a gente tem que fazer. Então, eu observo isso, né? Quando alguém me aborrece e eu não respondo com aborrecimento, eu respondo dessa forma que o Senhor quer, né? Eu percebo que a pessoa fica desarmada, né? E esse ciclo da maldade acaba se quebrando, pelo menos naquele momento, né? Porque tem pessoas que parece que tem um gosto de aborrecer a gente, né? Então isso acontece. Então vamos continuar aqui, né? Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Quando eu li esse versículo, eu lembrei de um hino que tem da Shirley Cavalhais. Se você conhece, digita aí nos comentários. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola. Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos da cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no cisco que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho de teu irmão. Isso aqui era uma coisa que eu estava pensando ontem. Eu fiquei assim um pouco triste, né, pela situação que está a igreja hoje, na internet pelo menos. A gente vê muito pastor, né? Eu tô lendo um livro chamado O Homem Mais Feliz da História, do Augusto Cury. É o segundo livro da trilogia. E aí na parte do livro eles dizem que são psiquiatras, tem até ateu no meio, né? Tudo debatendo a respeito de Jesus, nesse livro. No outro também, né? Mas aqui o tema central é só Jesus mesmo. Aí eles estavam falando que existem até mesmo religiosos, né? Que se acham Deus, né? E eu tenho visto muito isso nas redes sociais. Um querendo mostrar que é mais certo do que o outro. E eu fico muito feliz quando eu vejo esses pregadores que também são de atualmente e que não centraliza a sua pregação para criticar o outro, né? Tipo, eu não sei daqui a uns anos, né? Não sei daqui a uns dias, mas uns pregadores que eu gosto muito, Luciano Subirá, Camila Barros, que mais? Helena Tanuri, ela gosta também, às vezes, de alfinetar, né? Os que eu tô lembrando agora que eu gosto muito de ouvir, Luciano Subirá, Camila Barros. Se você tiver mais algum aí para comentar nos comentários, pode deixar também, né? São pessoas que observam que eles centralizam a sua palavra, a sua pregação, né, em trazer a palavra, o avivamento, a transformação. Eles até, a Camila Barros não muito, mas eu já ouvi também ela. Mas gosto muito de trazer até mesmo as suas experiências, né, até mesmo experiências negativas, para até mesmo uma forma de conectar a gente, né, com o que aconteceu com eles, que pode acontecer conosco também, uma forma também uma forma de nos conectarmos, né, com eles, porque todos nós somos seres humanos, somos falhos, né? Inclusive essas pessoas que estão lá na frente, que tem muitos seguidores, né, que são muito famosos, né, que chegaram no topo, digamos assim, mas que tiveram uma carreira, um processo, né? Deus trabalhou na vida daquela pessoa. E eu acho muito feio quando a pessoa chega, né, nesse nível e fica querendo
fazer aquele jogo de braço, né, para mostrar que é muito sabido, muito inteligente, né? E parece que esquece que a pessoa é ser humano, né? Gosta muito de pregar, de falar coisas boas, coisas negativas também, dizendo que é justiça, né? Porque hoje, né, gosta muito de criticar os pregadores que falam de coisas boas, né? Dizem que é só coach, pregador coach. Eu não sei qual é o lado ruim da pessoa querer ser coach, né? Se a pessoa fosse realmente, se os pastores fossem se dedicar a isso, né, ao coach, porque existe coach para tudo, né? Mas digamos essa parte de inteligência emocional, a igreja hoje seria uma igreja muito, muito, muito mais forte, né? Muito, muito mais fortalecida porque teria conhecimento sobre a alma, né? As emoções é a alma, né? Então não seria alvo tão fácil às vezes para o inimigo, porque o inimigo ele conhece muito sobre neurolinguística, neurociência, né? Ele sabe e por isso ele consegue manipular tantas pessoas. E se a gente soubesse como é que funciona a nossa alma, a gente não seria alvo tão fácil às vezes para o inimigo trabalhar na nossa vida, né? Então, os pastores, os líderes necessitam muito desse conhecimento, tanto para vigiar, para se proteger, como também para ensinar os irmãos, as ovelhas a se protegerem também das ciladas do inimigo, porque o inimigo ele trabalha nas emoções, né? Então, eu gosto muito de ouvir pregações em que o centro é a palavra de Deus e até mesmo as experiências negativas que a pessoa teve como uma forma de alertar os outros. Ou então, não somente experiências negativas, mas experiências assim que já teve quando era imaturo espiritualmente e aí aprendeu isso, né? Então, eu gosto muito disso. Mas existem aqueles pregadores ou pastores ou missionários que gostam muito de falar da palavra de Deus e aí falam da justiça de Deus, né? Mas em forma de desamor, né? Porque esquecem que o fundamento da justiça de Deus é o amor, né? Não adianta nada você trazer a justiça de Deus limpo e seco se você não produz avivamento, se você não produz desejo de transformação, né? O Espírito Santo ele faz isso, né? Então não adianta você ser seco, duro, né? Demais trazendo a palavra de Deus e nem ser mole demais, né? Como esses que são muito duros criticam que é mole demais, né? E eu que estou observando, eu vejo que também existe aí um extremo, né? Uns querem trazer desamor em forma de justiça e uns querem trazer muito amor em forma de libertinagem, digamos assim, né? Então, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele trabalha no equilíbrio, né? Nós devemos sim trazer a exortação, a palavra de Deus, né, na exortação, mas a palavra de Deus também no amor, né? E também sempre lembrar, né, que nós somos humanos, né? O Senhor veio aqui para nos dar salvação e nos mostrar como é que devemos nos portar como humanos, né? Então esse foi da missão de Jesus aqui nessa terra. Então, continuando aqui, né, versículo 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouves as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então aqui a gente vê que existem dois tipos de pessoas. E esses dois tipos de pessoas, eles constroem casas, né? Só que existem aqueles que constroem casas apenas pela areia. E tem aqueles que cavam a areia, tem o trabalho de cavar a areia, de encontrar a rocha e de construir o alicerce em cima da rocha, né? Então aqui, ele não está falando da pessoa do mundo, é uma pessoa que é da igreja, está falando de pessoas que são da igreja, mas que tem aqueles que têm o zelo de se aprofundar na palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui, e tem aquelas pessoas que só sabem ouvir e que só se contentam com aquilo que estão dizendo em um púlpito, por exemplo,
né? E aí, muitas vezes segue até doutrinas vãs, né? Ventos de doutrina que não são baseadas na palavra do Senhor, mas sim somente no entendimento humano. Eu ouvi um pastor muito famoso, pentecostal, falando sobre entendimento humano, né? Os pentecostais, eles criticam muito o que eles chamam de pregador coach. Mas no meio pentecostal também tem pregadores, inclusive famosos, que também se baseiam em doutrinas humanas ou em usos e costumes, né? Então, é aquilo que a gente leu, né? Que a pessoa fica vendo o cisco no olho, mas não vê a sua trave, né? E a igreja do Senhor tem que parar de fazer isso, né? Tem que parar de ficar fazendo esse jogo de queda de braço e olhar para si mesmo, né? Parar de ficar criticando o outro e fazer uma autocrítica, né? Aí, toda vez que eu vejo um homem eu acho muito bonito um homem de paletó, gravata, né? Tão bonito. Mas eu sei a história da gravata, né? Uma missionária me falou da igreja como foi que surgiu a gravata. Eu mesma não fui atrás, né? Eu tô confiando na palavra dela. Eu espero, né? Mas eu vou também pesquisar direitinho, porque a palavra diz, né? Que não é bom de confiar no homem, né? Eu gosto sempre antes de afirmar algo, eu gosto de ver com meus próprios olhos, né? Mas essa missionária disse que a gravata, por exemplo, ela surgiu no movimento aí machista, uma coisa assim que eu entendi, que a gravata ela representa o órgão masculino, né, sexual masculino, então é para mostrar a virilidade do homem. Aí o homem chega lá todo pomposo, né, que acha que só porque é pentecostal não é vaidoso, mas cheio de vaidade, né, um sapato mais brilhoso que que não sei o que, né? Não é que seja errado, né? Mas é uma outra forma de vaidade, né? Tem mulheres que são da igreja pentecostal que acham que não cortar o cabelo, né, deixar o cabelo com ponta dupla, ressecado, a cara parecendo assim, não sei o que, né? Que não passa nem um hidratante, né? Nem nada. Os dentes da amarelo, que não faz nada no dente, isso aí pra ela é uma santidade, não é? É uma outra forma de vaidade, outra vertente da vaidade. É mostrar que é santo, né? Através da feiura, e não é, né? Então fica lá, né? Uns querendo ser quase Deus, né? Ser tratados como Deus, né? Mas carregados de usos e costumes, de coisas até mesmo pagãs, né? Mas se achando muito santo. Mais santo do que os outros, né? Que às vezes prega com tênis e esporte fino, jeans, blusinha simples, né? Mas transmitindo a palavra de Deus, a justiça de Deus com amor, né, com humanidade. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? A gente tem sempre, não é querer cancelar outras pessoas, como eu vi esses dias e fiquei muito triste. Na igreja do Senhor, o objetivo dela não é cancelar as pessoas, como a gente chama aí na internet, né? Como eu fico chamando as outras pessoas de hereges, não sei o que, tem que cancelar esses hereges, né? Não, a gente tem que orar uns pelos outros e querer que a igreja venha crescer, né? Se unir, a igreja do Senhor. Eu não estou falando de unir religiões, como existe aí um negócio aí que eu esqueci o nome agora, que até faz parte do plano do inimigo, que é reunir todas as religiões numa só, não é isso, né? Mas a igreja do Senhor, ela tem que estar unida. A palavra de Deus tem que ser o nosso ponto de encontro, né? Nossa, agora eu esqueci de novo, que existe aí na matemática, que uma reta quando encontra com a outra, aí tem aquele pontinho, né, de encontro, que eu esqueci agora que tem o nome. Se você sabe, né, disso, deixa aí nos comentários. Então nós temos que ser assim, né? Não é ficar um querendo destruir o outro não, gente. É isso que o inimigo quer. A gente tem que levantar o outro, e quando o irmão fizer algo que não é legal, né, tem gente que fica expondo a outra pessoa, o pastor, o pregador. Não, a gente tem que abafar esse caso e falar aqui bem no ouvidinho da pessoa, assim, olha, isso aí, ó, que na Bíblia não é assim, não sei o que. Não. Quando o outro falha, aí faz toda uma polêmica e diz que não é pra seguir aquela pessoa, que não sei o que, né? Isso aí que o inimigo quer, trazer e expor as mazelas da igreja, pra descreditar a igreja. E as pessoas não se tocam disso. Meu Deus. Né? Então, é que a gente venha, né, cada vez mais escavar essa palavra do Senhor, se firmar, né,
Eu fiquei um pouquinho escandalizada com essas coisas, mas Deus tem falado no meu coração que eu tenho que seguir, né, na minha simplicidade, né, firmes, né, confiando nele, olhando para ele, não olhando para essas coisas, né, não me escandalizando nessas coisas, retendo o que for bom, né, são pessoas que também pregam coisas boas também e que são falhas também, que às vezes se deixam levar também pelas falhas, eu também sou falha, né, então ter misericórdia dessas pessoas, né, não me escandalizar, não ficar com pensamentos negativos até mesmo sobre a igreja de Deus, né? Mas interceder, né, pela igreja do Senhor, que a gente venha viver esse avivamento que a gente tanto espera, né? Então, isso foi a leitura de hoje. Foi um pouco... Fazia um tempinho, né, que eu não comentava assim. Então, que Deus abençoe, né, a sua vida. Deus abençoe a nossa vida. Que a gente continue, né, buscando ao Senhor no nosso secreto, né? Buscando mais e mais esse avivamento interior, né, que o Senhor venha nos transformar, nos fortalecer, aquilo que o Senhor não se agrada, que o Senhor venha, né, trabalhar na nossa vida, no nosso coração, né, que a gente não queira apenas a salvação, né, que o Senhor nos deu, mas que a gente queira viver, né, que a gente já viva, né, o reino de Deus aqui nesta terra, antes mesmo do Senhor nos levar. Amém? Então Deus abençoe a sua vida e até a próxima.